vez é uma alegria receber a palavra de Vossa Excelência. Ratifico todos os documentos que já fiz no início do debate e poupar um pouco de tempo. Doutor Edson, novamente o senhor conseguiu exaurir tudo que eu pretendia falar, mas vou tentar temperar com essa perspectiva do advogado que hoje funciona como advogado de assistência de acusação. Eu inicio, primeiro, realmente cumprimentando os doutores pelo empenho em fazer uma boa defesa. Percebe-se a preocupação com os detalhes do caso, a preocupação em entregar um bom trabalho àquele que confiou a Vossas Excelências, a própria vida, a própria história, a própria liberdade. Entretanto, doutores, existem algumas divergências que eu preciso apontar. Como, por exemplo, Excelência, quase que veladamente eu ouvi um desdém sobre os estudos antropológicos, sobre a dedicação à literatura clássica. O que importava hoje era a ciência, era o laudo. Vejam, grandes advogados do Brasil e do mundo se dedicaram às mesmas questões, verificando os discursos penais de defesa e de acusação de Henrique Ferri, verificando aqui no Brasil as defesas de Evandro Lins e Silva, de Valdir Troncoso Pérez, de Evaristo de Moraes, o grande Rábula, o pai e o filho. Todos esses advogados se dedicaram às mesmas questões. Leram Shakespeare, leram Dostoiévski, leram Machado de Assis, porque ali está o perfil das pessoas. Vocês viram que em 1866 Dostoiévski já imaginava um perfil e hoje, em 2023, se repete diante de Vossas Excelências. Então, dedicar-se ao processo é sempre importante. Nós conhecemos tudo que existe nesse processo, mas queremos ir além, porque é preciso tentar compreender por que as pessoas fazem o que fazem. E essas receitas estão contidas principalmente na literatura clássica e universal. Falando sobre os estudos que dediquei a Henrique Ferri, porque eu sou entusiasta e adoro estudar sobre violenta emoção. É um tema que realmente é apaixonante. Se tem algo que eu percebi, doutor Edson, é que a violenta emoção, quando ocorre, ela contamina quem ouve. A pessoa que sofreu a violenta emoção é contaminada e quem ouve a história resta contaminado de igual maneira. O que nós vimos hoje foi tanto a acusada quanto a defesa contar a história de maneira fria. Não se viu aqui a materialização da emoção violenta que fez matar uma pessoa. Não! Verifiquem, por exemplo, o julgamento de Dock Street, quando você ouve o advogado Evandro Lins e Silva, você percebe ali toda a emoção violenta que tomou conta daquela defesa. Hoje nós não verificamos isso porque ela nunca existiu. Nunca existiu porque a acusada tenta moldar a sua versão a partir das informações que vai recebendo e que oculta dos próprios defensores. É por isso, doutor, que houve tanta mudança de versão. Porque uma hora entregavam a informação, depois se descobria outra coisa. Sem a ajuda da acusada, ela adequava novamente a versão, não contou a verdade nem mesmo para os seus defensores no começo do caso. E não espere que hoje conte para Vossas Excelências a verdade. Vai tentar adequar o caso para hoje se ver livre de uma condenação que realmente merece. É bem verdade que não está ao nosso alcance trazer de volta, e tenho certeza que se alguém aqui tivesse esse poder, assim agiria. O que está ao nosso alcance hoje é o será entregado ao acusado, é a sua condenação. Isso sim está ao nosso alcance, e isso deve ser feito, sem se hesitar, porque não será injusto condená-lo por um homicídio com duas qualificadoras, dizendo que matou por um motivo torpe e sem dar qualquer possibilidade de defesa. Legítima defesa, doutor. Imagine a seguinte situação, Excelência. Eu brigo com o doutor Bruno agora. Nos desentendemos, acabou a nossa amizade. E o Bruno me dá um pau, certo? Me bateu. Veja, vou sair do plenário. Saio porque eu não tenho nenhuma arma comigo. Vou dar um desconto, não vou até o Rei da China e voltar. Mas volto agora com uma faca. Tá aqui o meu desafeto que me bateu. E eu cravo a faca no seu coração. Onde a legítima defesa nisso? Que meio necessário e disponível é esse que você precisa comprar? Se fosse, doutor, uma discussão que ela pega uma pedra e dá com a pedrada nela no momento da
briga, vá lá. E aí ignora essas lições clássicas, mas nosso querido padre Antônio Vieira já ensinava: quem quer o que não lhe convém, perde o que quer e perde o que tem. Quis demais e vai perder, porque não merece o que pede hoje diante de vossas excelências. Não esperem que alguém que mentiu para a própria defesa, mentiu para o delegado, pois não disse que foi até o rei da China, só disse, e adaptando a versão, depois que foi descoberto, não esperem que hoje tenha uma atitude diferente quando dá a possibilidade de se ver livre, sem nenhuma responsabilização por ter matado uma pessoa. Eu vou colocar de novo o vídeo da faca. Um detalhe realmente interessante. Porque que é o rei da China, ela vai ser a próxima a chegar com a faca. Pode parar. Para um pouquinho, né? Veja, aqui é acusado comprando uma faca para descascar uma maçã. Cara, é porque falou besteira no início. Aí isso não consegue mais mudar porque estava registrado. Porque você precisa comprar uma faca de churrasco para descascar uma maçã para comer? Se isso fosse realmente verdade, teria comprado uma faquinha pequena. Aquela de cozinha, que é mais barato, inclusive, para quem está precisando pagar as contas e preferiu gastar o dinheiro com um instrumento mortal para enfiar no peito de outra pessoa. Olha o tamanho da faca. E aqui não tem dúvida que essa é a faca que ela utilizou, porque ela vem no rei da China e compra exatamente essa faca. Veja o tamanho do instrumento que ela fala que foi o meio que estava disponível. Estava disponível, sim, na prateleira do rei da China, não na cintura dela. E mais, quando ela foi ouvida a primeira vez, ela disse que ela estava utilizando essa faca para comer a maçã quando tudo aconteceu. Hoje, doutor, ela disse que estava no sobretudo. Mudou de novo a versão. Não dá para esperar que ela vá olhar para vossas excelências e contar a verdade, porque a verdade há de encarcerá-la hoje. É isso que ela quer evitar. Se teve a capacidade de contar tantas versões que não existiam, por que não contaria uma aqui hoje? No momento mais importante de se ver livre, ou não? Pode dar pleno, André. Demais, doutor. Se ela alega que ela alegou que a faca estava no sobretudo. Então a vítima teria tempo de se desvencilhar dela até que ela pegasse. Porque a vítima tinha uma compreensão física também razoável. A vítima não teve tempo de se defender, de pôr uma mão. Como que ela conseguiu? A vítima empurrou e ela sacou da faca. E a vítima ficou lá, parada, na frente dela, esperando o golpe? Foi isso? Jamais. Não, de maneira nenhuma. E aqui recebe o troco de R$2 pelo instrumento que ela haveria de usar para matar. E aí, doutor Edson, doutor, nós ouvimos também que nós omitimos informações. Quero crer que tenha sido só um escorrego durante a segunda que aconteceu. Porque a defesa tem um escorregão também muito interessante. Esse aqui é o depoimento da Juliana. É muito interessante, excelências. Vamos, senão vai ser preso. E como que começou essa reunião de vocês? Ela começa a explicar como é que foi a briga. Mas não é exatamente esse ponto que eu quero mostrar. Veja. Pode ficar do ponto, entendeu? Aí ela não chegou lá. Mas o que aconteceu da observação que vocês falaram? O que estava acontecendo? Porque a Leila tinha levado um viado lá para ficar, entendeu? E lá naquela parte não pode ficar viado. Aí a gente agrediu a Leila também. Daí a Leila machucou tudo isso. Lembrando que a defesa mostrou uma imagem congelada dela, dizendo que a mão estava sendo mostrada, doutor, e não tinha nenhuma marca de mordida. Veja o trecho do vídeo. Ela foi com arranhões? Ela mordeu, ela
no chão. Vejam a mão que ela mostra, ela me mordeu. A mesma mão. Fala que foi mordida e a defesa falou que não tinha nenhuma lesão. Agora vejam essa imagem do próprio vídeo. No momento em que ela diz que ela foi mordida. Vejam esse desenho aqui. Esse desenho, se não é compatível com uma mordida. Vejam. Eu não acredito que os doutores defensores fizeram isso de caso pensado. Talvez na alegria e na esperança de terem encontrado uma solução, deixaram passar essa outra informação. Que a própria Julina tem a marca da mordida. Isso é do tamanho de uma boca de uma pessoa. Veja que está comprovado a mordida. Não é mentira de Juliana. Excelências. Eu quase sincero. Eu chamo novamente Vossas Excelências a algumas reflexões. Principalmente sobre esse arrependimento que nós ouvimos hoje, que teria tomado conta da. Eu disse e repito que o que ela se arrepende é de não suportar as consequências do crime que cometeu, assim como raciocínio. Porque veja, se ela estivesse arrependida de matar uma pessoa, é muito possível que a gente tivesse escutado ela pelo menos pedir desculpa pelo que aconteceu. Ou, doutores, os senhores ouviram alguma desculpa a essa família por ter tirado a vida de um ente querido deles de maneira tão violenta? Não se arrepende. Não se arrepende de nada. Falou mais dela mesmo do que da coitada da p*** que morreu. Se tivesse um arrependimento genuíno dentro do seu peito, teria falado sobre aquela pessoa que ela matou e teria pedido desculpa. Demonstraria um arrependimento sincero e genuíno. Mas não é o que nós vimos. O que nós temos de elementos, excelência, afastam totalmente uma hipótese de legítima defesa, quer seja putativa, de terceiro, própria ou qualquer outra possibilidade. Porque alguém que sai aqui perto do fórum, vai até o Ritachim, compra uma faca enorme, dizendo que vai comer uma maçã, enfia ela no peito de outra pessoa, essa pessoa não agiu em legítima defesa, coisa nenhuma. Ainda que admitíssemos a hipótese de uma agressão injusta, essa agressão era anterior, era de outrora. Acha no artigo 25 a agressão do passado, doutor Edson? Não existe. Atual e iminente. Do passado não existe, porque cessou a agressão que ainda poderíamos admitir injusta, o que não admitimos. É apenas um exercício de imaginação. Então, excelência, diante de tudo que ouvimos, de tudo que foi provado nesse processo, não há solução mais justa senão a derradeira condenação para que ela seja responsabilizada pelo que fez. Vai ter a oportunidade de cumprir a pena, progredir de regime, quem sabe tomar a Deus, se arrependa de verdade daquilo que fez, assim como o Raskolnikov na Sibéria, e volte a uma vida comum, a uma vida normal. Tem todas as possibilidades de assim fazer. Quem não tem, de fato, é a partir da ação. Essa não tem mais chance de fazer nada. Não peço que condenem como uma espécie de vingança pelo que ela fez com isso seria injusto. Eu peço que condenem exatamente porque o Código assim reclama. Porque a vida em sociedade organizada e justa assim reclama. Aquele que mata uma pessoa de maneira tão fria e com uma punhalada certeira no coração merece punição e merece ser responsabilizado. É por isso que, encerrando a explanação da acusação e de sua assistência, nós reiteramos os requerimentos de condenação. Não tenham medo de condenar, nem receio na consciência. Dormirão tranquilos, sabendo que fizeram a justiça que lhe era possível. Talvez haja dentro de vossas excelências um desejo de fazer algo mais para que a justiça se materialize. Mas o que nós temos à disposição hoje, por meio do julgamento, é a responsabilização dela, dizendo que os fatos aconteceram tal qual descritos na denúncia e na pronúncia. E a doutora Sami, com a maestria que lhe é inerente, haverá de dosar a pena que ela há de merecer. Então, excelência, realmente encerrando, eu lhes agradeço a atenção e redobro o nosso pedido para que Leila reste hoje condenada por homicídio duplamente qualificado, porque realmente é o que aconteceu. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra ao